Olá, pessoal. Então, vamos conhecer agora um pouco mais sobre a questão da lei dos pobres, tá? Eu, inclusive, já tenho vídeos na internet que também fala sobre este assunto, tá? Então, é um assunto muito bacana, pessoal. Então, a lei dos pobres é a famosa Poor Law, tá? Ela foi uma legislação inglesa que visava lidar com a pobreza e a mendicância na Inglaterra, tá? Então, isso foi entre os séculos XIX, séculos XVI até o século XIX, tá? Então, a lei foi criada para regulamentar a assistência aos pobres e para controlar a mobilidade dos trabalhadores, tá? Isso na Inglaterra. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão da história da lei dos pobres, tá? Então, a primeira lei dos pobres, ela foi aprovada em 1536, durante o reinado de Henrique VIII, tá? E visava proibir a mendicância e obrigar os pobres a trabalhar, tá? Então, em 1601, a lei dos pobres, ela foi reformada e estabeleceu a criação de casas de trabalho, que são as workhouse, né, para os pobres, onde eles eram obrigados a trabalhar em troca de comida e também em troca de abrigo, tá? Em 1834, a lei dos pobres ela foi novamente reformada e estabeleceu a criação de um sistema de assistência aos pobres mais rigoroso, né? Com a criação de asilos, ou seja, workhouses e a obrigatoriedade de trabalhar em troca dessa assistência, tá? Então, os princípios da lei dos pobres, por exemplo, a lei dos pobres se baseava no princípio de que os pobres eles eram responsáveis por sua própria situação e que a assistência deveria ser condicionada ao trabalho. A lei também estabeleceu a ideia de que a assistência aos pobres deveria ser menos atraente do que o trabalho, para evitar, assim, que as pessoas se tornassem dependentes da assistência, tá? Então, a consequência da lei dos pobres. A lei dos pobres, ela se baseava no princípio de que os pobres eram responsáveis por sua própria situação e que a assistência deveria ser condicionada ao trabalho, né? A lei também estabeleceu a ideia de que a assistência aos pobres deveria ser menos atraente do que o trabalho para evitar as pessoas se tornassem dependentes da assistência. Agora, as consequências. A lei dos pobres, ela teve consequências devastadoras para os pobres, que foram forçados a viver em condições miseráveis e a trabalhar em troca dessa assistência, né? Então, a lei também contribuiu para a criação de uma cultura de estigma em torno da pobreza e também estigma em torno da assistência social, né? Então, a lei dos pobres, ela foi criticada por muitos, incluindo Karl Marx, né, e Friedrich Engels, pode ser também, que argumentaram que a lei era uma forma de exploração dos trabalhadores, né? Então, o fim da lei dos pobres. A lei dos pobres ela foi gradualmente abolida no final do século XIX e no início do século XX, com a criação do sistema de seguridade social moderno, tá? Então, em 1948, a lei dos pobres ela foi oficialmente abolida e também substituída pelo sistema de seguridade social do Reino Unido, tá? Então, a lei dos pobres ela é lembrada como exemplo de uma política social que pode ser usada para controlar e também oprimir os pobres, tá? Então, a lei também ela é um lembrete da importância de proteger os direitos dos pobres e de garantir que a assistência social seja justa e também seja uma assistência social digna, tá? Pessoal, eu trouxe esse assunto aqui para vocês porque essa questão da lei dos pobres, ela deixou
de existir, ela foi gradualmente abolida, né? No final do século XIX e no início do século XX, tá? Justamente com o advento da Seguridade Social, tá? Então, olha só, guys, me busque que você vai me achar, tá? Eu já fiz muitos vídeos sobre a Seguridade Social no Brasil, inclusive são vídeos recentes que eu postei recentemente, tá? Então me busque que você vai compreender melhor essas questões, tá? E para você aí que deixa o seu like, seu coraçãozinho para mim, que tá sempre aí assistindo aos meus vídeos e prestigiando a minha imagem aqui na internet, valeu, guys. Um beijo no coração, muito obrigada, valeu.